Boa noite, torcedores do Fogão, inscritos do Fogo na Rede. Meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do canal. Estou aqui do Maracanã, galera, depois da derrota do Botafogo pro Fluminense. Falar um pouco desse jogo aí, que no primeiro tempo pareceu que ia render um pouco mais. O Botafogo começou bem, estava um primeiro tempo competitivo. A gente sabe que clássico é jogo difícil, apesar, né, da gente ter embalado uma sequência de 8 vitórias e um empate contra o Fluminense, mantendo uma invencibilidade desde 2022, que não era quebrado. O clássico é jogado, o Fluminense veio com uma motivação extra aí, né? A troca de técnicos, o Beldi estreando, comemorou muito o jogo do Fluminense. Enfim, tô aqui para falar do desempenho do Botafogo. Fez um primeiro tempo bom, okay? E um segundo tempo muito aquém. Muito aquém, porque o time não criou, o time deixou o Fluminense jogar. O segundo gol é um retrato de uma bagunça defensiva. Os 2 gols que o Fluminense conseguiu marcar vieram de falhas. O primeiro, uma tabela do Hércules no meio de campo, que começa no meio de campo, acha o Acosta, depois acha o Canóbio, entra na área com muita facilidade, e Vitinho recuou a bola pro Cano. Simples, Vitinho recuou a bola pro Cano no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Botafogo chegou com um bom chute bloqueado do Savarino, chegou com uma boa finalização do Newton na trave. Foram 3 chances aí que dá para dizer que foram chances perigosas aí do Botafogo no primeiro tempo. O time que estava jogando bem, com pouca aparição de Santi e Savarino, né? Acho que o Savarino fez uma partida muito ruim hoje. Não conseguiu criar mesmo, ser criativo, driblar, nada. O Botafogo não teve esse diferencial na partida de hoje. Acho que o Fluminense teve, e por isso teve mais sucesso, principalmente nas jogadas de ponta, no meio, com muita tabela. É um time entrosado, né, cara? Nesse tipo de jogada. Tabela é algo que o Diniz implementou no Fluminense, e o Fluminense vem fazendo desde aquela época. Na maioria das vezes erra, hoje acertou. Né? Tinha feito um jogo pobre contra o Lanús e achei que o Botafogo ia conseguir ter um pouquinho mais de facilidade para furar essa defesa. Hoje não aconteceu. O Freitas e o Thiago Silva rebateram todas as bolas. O Cris Ramos fez um primeiro tempo muito fraco, mas o Botafogo teve essas 3 chances. Ponto positivo: estreia do Gabriel Bahia. O Gabriel Bahia foi bem, bloqueou o chute, soube sair com a bola no pé. O Marlon Freitas fez uma boa partida também. Gostei da partida do Marlon. Correu bastante, ajudou, ditou o ritmo, né? Tentou lançamentos ali. A chance mais clara do Botafogo no segundo tempo foi um lançamento para o Cuiabano. O Cuiabano acabou bicando muito forte a bola. Não achei ninguém lá. Vinha Vitinho, vinha outro jogador ali adentrando a pequena área. A realmente cabecear. Segundo tempo, David demorou a mexer. As mexidas acho que foram um pouco erradas. Jefinho tinha que ter entrado antes, porque o Jefinho é o único jogador assim, driblador no 1 contra 1 que ganha alguma dividida. O Matheus Martins ele vai muito para trás, leva a bola muito para o meio, não consegue progredir. A gente precisava de um jogador que conseguisse progredir no campo de ataque no campo de defesa do Fluminense para achar espaço. O Fluminense se fechou, o Beldia fez uma linha de 5. E aí ficou muito difícil para o Botafogo furar. O Botafogo vem tendo dificuldade aí com essas defesas mais casca-grossas, né? 2 linhas, uma linha de 5, outra linha de 3. Não foi bom o desempenho do David hoje, porque, mais uma vez, demora para mexer, acho que mexe errado. Tá sem sangue o time, bota garoto da base, irmão. Bota, tá com desfalque, tenta alguma coisa, mas tem que tentar. A postura do Savarino hoje não foi boa, o Santos estava mal, o meio de campo do Botafogo não funcionou. Precisa de criatividade para fazer o time para frente, para levar a bola para frente. Isso não aconteceu e o Botafogo teve um segundo tempo morto, muito morto. E o Fluminense numa boa finalização do Lima, que o Cuiabano não afasta. Faz lá, fecha o caixão, 2-0 praticamente no final do jogo aí. Se eu não me engano, aos 43 minutos que o gol saiu. Desculpa aí se eu estiver errando a minutagem, porque eu não estou com nada aqui agora para olhar. Mas muito por isso aí. O Botafogo fez um primeiro tempo bom, segundo tempo pobre, e o David mais uma vez demora para mexer. Falta assim
analisa a temperatura do jogo, sabe? É clássico, é difícil, não é porque são 8 jogos que você venceu direto. E um empate, 9 jogos de invencibilidade não garantem a vitória no próximo jogo. Tem que entrar com seriedade, foco sempre. Falta muito isso pro Botafogo nessa temporada. Eu acredito que muito, a culpa é muito, né, do administrativo, do John Textor, mas a gente não consegue ter sequência, cara. Não consegue ter sequência. Num jogo você tem o Chris Ramos, no outro ele sofreu uma concussão. Aí daqui a 2 jogos ele tá expulso e não tem Santi e não tem Savarino. No próximo jogo tem Savarino e Santi. Como estabelece um tipo de entrosamento num técnico que chegou no meio da temporada? Como faz um time jogar dessa forma, né? E com as grandes peças do elenco saindo. Botafogo perde o Gregory, perde o John, perde o Igor Jesus. São muitos pilares, né, cara, de um time que funcionava com eles. Sem eles deixa muito a desejar. Muitas falhas defensivas de jogadores que estão tendo que assumir uma responsabilidade e não estão aguentando. Hoje foi a vez do Vitinho, que normalmente não falha e acabou falhando. Fez um primeiro tempo ruim e entregou um gol ali pro Cano. Cara, que o Cano é matador, é chato, todo mundo sabe. Tava em má fase, conseguiu achar um gol aí de cabeça e empurrou a bola pra dentro. Acho que vai muito por isso, galera. Retrata o ano aí o ano do Botafogo. São 5 jogos e uma vitória nos últimos 5 jogos. Empate pro São Paulo, derrota pro São Paulo, empate pro Vasco, eliminação, empate pro Grêmio, vitória contra o Atlético Mineiro e derrota agora no Clássico. Tá bom? Um abraço aí pra vocês. Botafogo perdeu hoje. Bahia venceu, o Mirassol perdeu. Era uma rodada boa, até porque o Mirassol tava perdendo, não dava pra encostar lá. E agora o Bahia encosta na gente. O Fluminense sobe um pouco na tabela também. Fica complicado esse final de ano. Se o time não acordar, vai dançar. Tá bom? Um abraço, valeu.